Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante através do tempo e dos mares para explorar o tema, exploradores famosos e suas viagens épicas. Ao longo da história, destemidos aventureiros desafiaram o desconhecido, navegando por mares inexplorados, atravessando desertos implacáveis e escalando montanhas perigosas em busca de novas terras, riquezas e conhecimento. Neste vídeo, vamos explorar 12 dos mais famosos exploradores da história, cada um com suas viagens épicas que mudaram o curso da civilização e expandiram os horizontes da humanidade. Prepare-se para uma viagem emocionante pelo espírito indomável da exploração. Cristóvão Colombo, a descoberta do Novo Mundo, a busca por uma nova rota. Em 1492, Cristóvão Colombo partiu da Espanha com uma missão ousada: encontrar uma nova rota para as Índias navegando para o oeste, através do Atlântico. Ele acreditava que o mundo era muito menor do que realmente é e que poderia alcançar a Ásia por esse caminho. A chegada às Américas após semanas de navegação incerta e com sua tripulação à beira de um motim, Colombo finalmente avistou terra em 12 de outubro de 1492. No entanto, ele não havia chegado à Ásia, mas sim a uma nova terra que mais tarde seria conhecida como as Américas. Impacto da viagem. A descoberta de Colombo abriu caminho para a exploração europeia das Américas, trazendo enormes mudanças culturais, econômicas e sociais tanto para o Velho quanto para o Novo Mundo. Sua viagem é considerada uma das mais importantes da história. Marco Polo, a Rota da Seda e as Maravilhas do Oriente. A jornada ao Oriente. Marco Polo, um comerciante veneziano, partiu em 1271 em uma viagem épica pela Rota da Seda, uma das rotas comerciais mais importantes da época. Ele viajou com seu pai e tio até a corte de Kublai Khan, o grande imperador mongol. As maravilhas da China. Durante seus 24 anos de viagem, Marco Polo explorou a China, descrevendo em detalhes a riqueza, cultura e inovações tecnológicas que encontrou. Seu relato, Os Livros das Maravilhas do Mundo, fascinou os europeus com histórias de cidades douradas e tesouros inimagináveis. Legado de Marco Polo. Embora muitos tenham duvidado da veracidade de suas histórias, o legado de Marco Polo perdura como uma das narrativas de viagem mais influentes, inspirando gerações de exploradores a buscar novas terras e culturas. Vasco da Gama, a primeira viagem à Índia. A exploração portuguesa. No final do século XV, Portugal estava na vanguarda da exploração marítima. Em 1497, Vasco da Gama foi encarregado de encontrar uma rota marítima para a Índia, contornando o Cabo da Boa Esperança na África. A travessia do Cabo e chegada à Índia. Vasco da Gama foi o primeiro europeu a chegar à Índia pelo mar, desembarcando em Calicut em 1498. Sua viagem abriu novas rotas comerciais lucrativas para as especiarias, que eram extremamente valorizadas na Europa. Impacto comercial e cultural. A viagem de Vasco da Gama teve um impacto profundo, estabelecendo o domínio português no Oceano Índico e transformando Lisboa em um centro comercial global. Também iniciou um período de colonização e troca cultural entre a Europa e a Ásia. Fernão de Magalhães, a primeira circunnavegação. A missão de Magalhães. Em 1519, Fernão de Magalhães, um navegador português ao serviço da Espanha, liderou uma expedição para encontrar uma rota ocidental para as Ilhas das Especiarias, hoje parte da Indonésia. Ele estava determinado a provar que era possível circunnavegar a Terra. A travessia do Pacífico. Magalhães descobriu o estreito que hoje leva seu nome, o Estreito de Magalhães, e foi o primeiro a cruzar o Oceano Pacífico. Embora Magalhães tenha morrido nas Filipinas antes de completar a viagem, sua expedição, liderada por Juan Sebastián Elcano, completou a primeira volta ao mundo em 1522. Consequências e legado. A viagem de Magalhães confirmou que a Terra é redonda e muito maior do que se imaginava.
Sua expedição revolucionou a cartografia e abriu novas perspectivas para a exploração e o comércio global. James Cook, explorando o Pacífico. Viagens ao Pacífico. James Cook, um capitão da Marinha Britânica, é um dos exploradores mais importantes do século XVIII. Ele liderou 3 grandes expedições ao Pacífico, mapeando áreas desconhecidas como a Nova Zelândia, a costa leste da Austrália e as ilhas do Havaí. Contribuições científicas. Além de suas descobertas geográficas, Cook e sua tripulação realizaram importantes observações científicas, incluindo o trânsito de Vênus em 1769, que ajudou a calcular a distância entre a Terra e o Sol. Impacto cultural e exploração. As viagens de Cook expandiram significativamente o conhecimento europeu sobre o Pacífico e estabeleceram contatos com diversas culturas indígenas. No entanto, sua chegada também marcou o início de grandes mudanças e, em alguns casos, destruição para as populações locais. David Livingstone, explorando o coração da África. Missão e exploração. David Livingstone foi um missionário e explorador escocês que se tornou um dos primeiros europeus a explorar o interior da África no século XIX. Ele é mais conhecido por suas viagens ao longo do rio Zambezi e pela descoberta das Cataratas Vitória. A busca pelo Nilo. Livingstone também esteve envolvido na busca pelas nascentes do rio Nilo, uma das grandes questões geográficas da época. Sua determinação em explorar regiões inexploradas ajudou a abrir a África para a exploração europeia, mas também contribuiu para o colonialismo. Legado de Livingstone. Livingstone é lembrado tanto por sua contribuição à geografia quanto por seus esforços para acabar com o tráfico de escravos na África. Seu trabalho inspirou outros exploradores e lançou luz sobre a complexidade do continente africano. Roald Amundsen, a conquista dos polos. A expedição ao Polo Sul. Roald Amundsen, um explorador norueguês, liderou a primeira expedição bem-sucedida ao Polo Sul em 1911. Utilizando trenós puxados por cães e uma meticulosa preparação, Amundsen superou a expedição rival de Robert Falcon Scott e alcançou o Polo Sul em 14 de dezembro de 1911. A passagem noroeste. Antes de sua conquista no Polo Sul, Amundsen foi o primeiro a navegar pela traiçoeira passagem noroeste, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico através do Ártico. Esta façanha fez dele um dos exploradores polares mais importantes de todos os tempos. Impacto e legado. As expedições de Amundsen estabeleceram novos padrões para a exploração polar, combinando preparação, tecnologia e respeito pelos métodos indígenas. Ele é lembrado como um dos maiores exploradores da história, cuja determinação e coragem abriram novas fronteiras no Ártico e na Antártida. Ernest Shackleton, a luta pela sobrevivência na Antártida. A expedição Endurance. Ernest Shackleton, outro grande explorador polar, é famoso por sua expedição Endurance à Antártida em 1914. Embora o objetivo original de atravessar a Antártida tenha falhado, a expedição tornou-se uma incrível história de resistência e liderança. A luta pela sobrevivência. Depois que o Endurance ficou preso e foi esmagado pelo gelo, Shackleton liderou sua tripulação em uma perigosa travessia até a Ilha Elefante. Ele então realizou uma viagem épica de 1.300 quilômetros em um pequeno barco até a Geórgia do Sul, em busca de ajuda, salvando toda a sua tripulação. Legado de liderança. A história de Shackleton é um exemplo inspirador de liderança em condições extremas. Sua capacidade de manter a moral e garantir a sobrevivência de seus homens tornou-se um modelo de liderança e resiliência em situações de crise. Zheng He, o navegador chinês e suas frotas gigantes. As grandes expedições de Zheng He. Zheng He foi um explorador e almirante chinês do século XV, que comandou 7 expedições marítimas em nome do imperador Yongle da dinastia Ming. Suas frotas gigantescas, com mais de 300 navios e 27.000 homens, viajaram pelo Sudeste Asiático, Índia, Arábia e África Oriental.
Diplomacia e comércio. As viagens de Zheng He foram realizadas para demonstrar o poder e a influência da China, além de estabelecer relações diplomáticas e comerciais com outros países. Ele trouxe de volta tributos e presentes exóticos para a corte chinesa. Impacto cultural e político. Embora as viagens de Zheng He tenham cessado após sua morte, elas demonstraram o alcance e o poderio naval da China na época. Sua história é um lembrete do que a China poderia ter alcançado se não tivesse se voltado para o isolamento no final da dinastia Ming. Ibn Battuta, o viajante do mundo islâmico. A grande jornada de Ibn Battuta. Ibn Battuta, um viajante e estudioso marroquino do século XIV, é famoso por suas viagens que o levaram a quase todas as regiões do mundo islâmico e além. Ele percorreu mais de 120.000 quilômetros ao longo de 30 anos, visitando lugares tão distantes quanto a África Ocidental, o Oriente Médio, a Índia e a China. Relatos de viagem. Os relatos de viagem de Ibn Battuta, conhecidos como Rihla, fornecem uma visão detalhada das culturas, religiões e sociedades que ele encontrou. Sua obra é uma das mais importantes fontes de conhecimento sobre o mundo medieval islâmico. Legado duradouro. Ibn Battuta é lembrado como um dos maiores viajantes da história, cuja curiosidade e desejo de explorar o mundo expandiram o conhecimento sobre diversas culturas e promoveram a compreensão entre diferentes povos. Sir Francis Drake, o corsário e explorador inglês. A circunnavegação de Drake. Sir Francis Drake, um corsário e explorador inglês do século XVI, foi o primeiro inglês a circunnavegar o globo entre 1577 e 1580. Sua viagem desafiou o domínio espanhol no Novo Mundo e estabeleceu a Inglaterra como uma potência marítima emergente. Conquista e saque. Durante sua circunnavegação, Drake saqueou colônias espanholas na América do Sul e capturou tesouros de galeões espanhóis. Ao retornar à Inglaterra, foi aclamado como herói e recebido com honras pela Rainha Elizabeth. E impacto na exploração e política. A viagem de Drake fortaleceu a posição da Inglaterra na corrida pela exploração e colonização das Américas. Seu sucesso também acirrou as tensões entre a Inglaterra e a Espanha, contribuindo para o início da Guerra Anglo-Espanhola. Robert Peary, a conquista do Polo Norte. A disputa pelo Polo Norte. Robert Peary, um explorador americano, é amplamente creditado como o primeiro homem a alcançar o Polo Norte em 1909. Sua expedição foi o culminar de anos de tentativas para alcançar o ponto mais ao norte do planeta. A jornada extenuante. A expedição de Peary foi uma jornada extenuante através do gelo ártico, utilizando trenós puxados por cães e técnicas aprendidas com os inuites. A equipe enfrentou temperaturas extremas e terrenos traiçoeiros, mas finalmente alcançou o Polo Norte em abril de 1909. Controvérsias e legado. Embora a reivindicação de Peary de ser o primeiro a alcançar o Polo Norte tenha sido contestada por alguns, seu legado como pioneira da exploração polar é inegável. Sua expedição inspirou futuras gerações de exploradores a desafiar os limites do mundo conhecido. As viagens épicas dos exploradores famosos que exploramos hoje não só expandiram o conhecimento geográfico do mundo, mas também moldaram o curso da história humana. Essas jornadas foram motivadas por um desejo insaciável de descobrir o desconhecido, enfrentar desafios inimagináveis e deixar um legado duradouro. Cada um desses exploradores, com suas conquistas e desafios, nos lembra do poder do espírito humano em transcender fronteiras e abrir novos horizontes. À medida que continuamos a explorar o espaço e o fundo do mar, o legado desses pioneiros continua a nos inspirar. Obrigado por acompanhar nosso vídeo e esperamos que você tenha gostado desta jornada histórica e se sinta inspirado pelas incríveis histórias de coragem e determinação. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos fascinantes sobre as grandes aventuras da humanidade. Até a próxima!